Uma imensa transferência de renda está para acontecer. E não é Bolsa Família, não é Auxílio Brasil. Os Estados Unidos aprovaram em pouco mais de um ano 3 medidas que podem alterar as rédeas, alterar os caminhos da economia global nos próximos meses. Tudo isso por causa da pandemia, da guerra na Ucrânia e da guerra comercial com a China. Mas o que são essas medidas? A grande dúvida que resta é ainda como essas medidas serão implementadas. Bom, eu vou te contar os prós e os contras de todo esse movimento e, no final, a minha opinião sobre isso. Fala galera, meu nome é Lucas Vinícius, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E galera, é o seguinte, a Câmara e o Congresso dos Estados Unidos aprovaram aí 3 propostas, 3 programas importantíssimos que podem mudar o rumo do comércio global. O primeiro deles é a Lei de Chips e Ciência. A segunda é a Lei de Combate à Inflação e a terceira é a Lei de Infraestrutura. Na realidade, para nós brasileiros, a gente pode se atentar e principalmente nesse pacote de 1 trilhão de infraestrutura. Mas todos esses pacotes e todos esses programas, todas essas leis irão impactar fortemente a maioria dos países. E de que se trata essas leis? Bom, a Lei Federal de Chips, ela promove a pesquisa e produção interna de semicondutores nos Estados Unidos. A Lei de Redução da Inflação, ela canaliza 369 bilhões de dólares para energia limpa e programas de segurança energética. E boa parte da Lei de Infraestrutura vai fomentar a infraestrutura nos Estados Unidos, será gasto boa parte na competitividade econômica americana. E os prós? Bom, basicamente essas leis buscam incentivar aí o comércio com os amigos dos Estados Unidos e buscam com os inimigos dos Estados Unidos. Até se a gente for parar para pensar, o que motivou isso foi justamente China ferrando com os Estados Unidos durante a pandemia, os Estados Unidos querendo cortar relações com a Rússia e a Rússia fazendo todo esse impacto nas cadeias de produção e também a guerra comercial com a China. Então tem muito mais a ver com os amigos do que com os inimigos dos Estados Unidos. Isso vai fazer com que os Estados Unidos dependam cada vez menos da China, por exemplo, e o Brasil se destacando como uma potência na área de combate à mudança climática, pode se favorecer muito dessas novas diretrizes do governo americano. Além disso, no aspecto geral, essas novas leis podem favorecer o aumento da produção mundial de, por exemplo, de chips, semicondutores, e fazer com que todos esses produtos caiam no mercado internacional. Porque se a China está produzindo e os Estados Unidos está produzindo, uma maior oferta, demanda igual, pode ser que o preço desses produtos cai. Mas aí tem o seguinte também, já esses chips e esses semicondutores, eles já estão em falta no mercado, e fazendo com que tenham mais ou que aumente a produção, vai ajudar muito também a regularizar toda essa demanda. Isso porque se você for comprar, por exemplo, um carro novo hoje, você tem que entrar numa fila aí de 2, 3, às vezes até 5, 6 meses, porque há falta de carros novos, porque há falta de chips para os carros novos. Então, isso pode ajudar muito todos os países. Mas e os contras? Bom, os contras é principalmente se você não é amiguinho dos Estados Unidos. Ou seja, China, Rússia, Bielorrússia, todos aí, Cuba, enfim, todos os países aí que não estão alinhados com os Estados Unidos vão sofrer isso, porque eles vão dar prioridade para o comércio com os amigos, o que é natural, mas que até pouco tempo atrás não era levado em consideração. Até pouco tempo atrás era priorizado o comércio com lugares que é a fabricação mais barata, mais eficiente, na China, do que com quem você gostasse ou não. E quando você muda esse panorama, você pode ter um aumento no começo de preços, porque se é mais caro você comprar de um do que de outro, a população irá sofrer um pouco, mas a tendência é que tudo isso se normalize. Além disso, isso pode atrapalhar também os amiguinhos, porque a Europa tem aí um programa de incentivo para a produção de chips e semicondutores. Então, se por exemplo os Estados Unidos decide começar a investir forte em chips e semicondutores, o investimento flui
da União Europeia para os Estados Unidos. Investidores acham mais seguros investir nos Estados Unidos do que na União Europeia. E isso pode aumentar também a fragmentação e o protecionismo no mundo, também aumentar os atritos entre países, até porque a União Europeia, por exemplo, ela foi criada não solidariedade e bababá, mas era para tentar controlar os ânimos dos europeus para não sair guerreando toda hora, como foi aí na Idade Medieval. Sempre foi buscado pelos Estados Unidos um mundo, né, uma globalização, uma maior união de todos os países, e era esse também o discurso com a China. Quando a China começou a colocar os pés pelas mãos, começou aí não só atacar a soberania dos Estados Unidos, mas também praticar coisas aí muito não éticas, digamos, né? Porque todo mundo sabe que lá é uma ditadura, que lá as pessoas não têm acesso às redes sociais que não são controladas pelo governo. E aí a China quer estar apoiando a Rússia, a China quer pegar Taiwan, enfim, são coisas que os Estados Unidos não está tolerando. E a minha visão sobre isso? Bom, com certeza é um momento muito importante aí na geopolítica. É um momento também que nós brasileiros podemos se beneficiar. Isso porque se a economia americana vai bem, apesar da China ainda ser o maior parceiro econômico do Brasil, a gente também pode se favorecer, ainda mais nesse critério que o Brasil sempre viveu nesse banho-maria aí de não criar treta com ninguém, não criar guerra com ninguém. Então, os Estados Unidos indo bem, o Brasil consegue ir bem, China indo bem, o Brasil consegue ir bem também. Outra coisa é que o Brasil pode, como eu falei, se destacar nessa questão da mudança climática e ser porto de vários investimentos dos Estados Unidos nessa questão de combate à mudança climática. Agora, se os Estados Unidos começar a ir bem em detrimento da China e a China começar a ir mal, aí sim a gente pode ter um impacto bem negativo no Brasil. Até porque o Brasil, ele é um país exportador de commodities, é exportador de comida, é um exportador de matérias-primas. Se o preço das matérias-primas cai, o crescimento do Brasil cai. Se o preço das matérias-primas sobe, a economia do Brasil sobe. Até por isso a gente teve o boom de 2000 ali das commodities, que também teve o crescimento acelerado do Brasil. Então, se a China vai mal, o preço das commodities cai, e aí já viu, né? E é isso aí. Te vejo no próximo vídeo. Valeu!